Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio dos Hábitos Exponenciais. Hoje com uma queridíssima convidada, Poliana Amorim, enfermeira, especializada em microscopia. Ela trabalha um pouco ali da integrativa, da quântica. Ela tem muita coisa nova para trazer aqui pra gente. É um prazer estar recebendo você aqui, Igualmente, Rebeca, é um prazer todo meu. Antes de a gente iniciar, né, falar um pouquinho mais sobre hábitos, sobre a Poliana em si, eu queria entender um pouquinho mais sobre esse seu trabalho, porque eu, particularmente, estou curiosa para saber como funciona, o que tem de diferente, o que seria essa área da microscopia. Sim. Então, fala um pouquinho para gente. Rebeca, eu digo que o empreender na minha vida ele foi totalmente desprogramado. Eu nunca tive essa pretensão, né, de ter uma própria clínica, de empreender no ramo da saúde, até pelas dificuldades que a gente sabe, né, que normalmente teremos, e até pelo fato de não ter, a princípio, um CRM, que foi outro tabu que eu quebrei na minha vida antes de decidir empreender. Eu sou de Manaus, Amazonas, e quando eu cheguei a Cuiabá, há uns 5, 6 anos atrás, aproximadamente, eu lembro que eu vim com o intuito, né, de estudar para fazer medicina. Então, isso Mas aí você já era enfermeira? já era enfermeira, já trabalhava, as minhas frentes de atuação sempre foram urgência e emergência, UTI, então eu sempre tive uma Você cabeça ficava no muito hospital, né? total, eu sempre fui apaixonada por assistência e eu sempre gostei de cenários mais críticos, né? Como é que eu posso dizer? As partes hospitalares que necessitam de mais atenção, isso, assistencial mesmo. E aí, quando eu vim para Cuiabá, eu estava na época recém-casada, meu marido é daqui, e aí eu vim com essa pretensão, poxa, agora eu vou receber ali meu seguro-desemprego, vou estudar para prestar o vestibular. E fazer medicina. E fazer medicina. Isso era fato que eu queria fazer. Pra você ver, né, como os seus planos não são os planos de Deus. Então, acaba que a gente prioriza os de Deus, né? E aí, quando eu cheguei a Cuiabá, que eu fui dar entrada no meu seguro-desemprego na época, a moça lá no Cine, ela falou assim, nossa, você é enfermeira, aqui você não vai ficar sem emprego, aqui tem muita vaga. Aí eu falei, faz aí meu cadastro, qualquer vaga, você me manda que aí eu analiso. Mas na minha cabeça, não queria. Eu lembro que foi o tempo de ela fazer, meu marido estava me esperando fora do local, ela deu um enter, ela falou, se você quiser, você tem uma entrevista amanhã. Eu falei, amanhã? Ela falou, amanhã. Liguei pro meu marido, ele falou, bom, você que sabe, né? Porque a pretensão, a programação não era essa. E aí eu falei, imprime aí pra mim, eu vou. Eu lembro que era na Estrada da Guia, quilômetro 8, tipo, totalmente fora da cidade, pra lá do Brasil Beach. E aí fui nessa entrevista. Quando eu cheguei lá, Rebeca, eu sabia que era uma clínica de saúde, eu sabia, mas não sabia qual era o segmento, o carro-chefe da clínica. Quando eu cheguei na clínica, eu entrei em uma sala, tinha um microscópio com uma tela muito grande, né? Umas células aparecendo, coisa que outrora eu nunca tinha estudado, nunca tinha visto. Nas outras salas, pessoal com os soros coloridos no braço, os pés dentro de bacias com mobilizadores de toxina, uns aparelhos quânticos ligados, e o pessoal mexendo no celular, alguns trabalhando e tal. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Como que eu vou trabalhar num lugar desse? Eu não sei nem o que é isso aqui. E aí, depois de muita tecnologia, isso que me assustou, o nível de tecnologia, sabe? E o conforto das pessoas ao tratarem. E aí, eu lembro que o meu chefe, na época, me chamou para conversar comigo, falar qual era o segmento dele, e a coisa que mais me assustou, quando eu perguntei a profissão dele, ele falou, eu sou físico e matemático. Eu falei, mas não é possível, sabe? Como que tem uma clínica de saúde? Quem tá chamando uma enfermeira? Isso, e ele queria na época, era uma RT, só que eu não comecei como responsável técnica, depois que eu me tornei responsável técnica da clínica. E aí ele me explicou que ele morou um tempo na China, fez acupuntura lá, porque o médico chinês, ele é um especialista em acupuntura. Lá na China, todo acupunturista vai ser tido como um médico, né? Então,
ele decidiu, tem uma história por trás, a filha dele tinha ficado doente, um problema inclusive intestinal, que ele não tinha conseguido ninguém para ajudá-la a sair das crises, e ele começou a estudar, e através da acupuntura e das tecnologias, ele conseguiu reverter e decidiu empreender nesse sentido, né? E aí ele me falou que a clínica era uma clínica totalmente tecnológica, me apresentou a medicina quântica, que depois a gente vai explicar, senão eu vou só falar. Entendeu um pouco mais como funciona? E uma das especialidades dele era a microscopia de campo escuro. Para mim, que sempre tive uma cabeça muito alopática de que remédio resolve tudo e que a solução última é a medicação, para mim o que mais fez sentido foi a análise de microscopia, porque é uma análise celular, é muito científico, né? Fazia sentido na minha cabeça. Os equipamentos que até então eu não compreendia. E aí eu lembro que ele me entrevistou, me falou questões de salário e tal. Falei, eu vou tentar. E aí falei com meu marido, ele, não, então tá bom. Eu lembro que na quinta-feira, eu acho que eu fui numa segunda, na quinta-feira eu já comecei a trabalhar. A princípio eu não entendia muito, mas o que me chamou muita atenção, os testemunhos. Fulano tinha câncer e remiu, eu tinha síndrome de Crohn, paciente tinha doença neurodegenerativa e hoje tá bem, consegue andar. Sabe, aquilo não fazia muito sentido para mim. E eu passei 2 anos aproximadamente trabalhando nessa clínica, de verdade, assim, sem acreditar muito no que era feito ali, né? Eu sempre fui uma pessoa que, se eu decido falar sobre isso aqui, eu decido ficar boa. E isso é uma máxima na minha vida. Se eu decidir me especializar em microscopia, tudo que você me perguntar acerca de microscopia, eu tenho que ter na ponta da língua. Isso é uma coisa, acho que é até um pouco de orgulho, sabe? Que eu preciso ser tratado, mas Senhor pode ir de leve. De perfeccionismo, né? Isso, exatamente. E aí, eu não acreditava muito, passei uns 2 anos, e foi quando eu tive a minha experiência como paciente, que eu fui, não digo que eu fui diagnosticada, Rebeca, porque teve um dia que eu acordei e eu estava com um tumor muito grande na minha mama, eu achei aquele negócio esquisito, e aí com os dias, com o passar dos dias, pra você ter noção, em uma semana eu não conseguia mais usar sutiã, me incomodava, e estava esquisito, e o meu chefe começou a perceber que eu não estava bem, né, um pouco mais dispersa, um pouco mais preocupada, e aí um dia ele me chamou para conversar. Ele falou assim: você não tá bem, alguma coisa tá acontecendo. Aí eu falei: eu tô com um tumor na minha mama e ele dói e eu não tô conseguindo usar nada que aperte e eu tô incomodada com isso. E aí eu lembro que no dia foi a primeira vez que ele fez isso, quase em 2 anos trabalhando, que eu deixei, na verdade, me interessei dele fazer uma microscopia em mim. E hoje existem indícios em uma avaliação de microscopia que vão fugir totalmente do padrão do que é cientificamente normal. Uma pessoa saudável, células totalmente deformadas, células despadronizadas. E o meu terreno biológico, que a gente consegue ver na microscopia, ele era um terreno totalmente oncológico. Ele ia muito para essa parte degenerativa, sabe? Sua, né? O meu. E aí, no mesmo dia, ele fez uma termografia, que a termografia é Hoje tem os robôs de termografia e tem as câmeras, né? Que é uma câmera que você passa no corpo do paciente ou na área que ele está queixando ali de algum sintoma, e por cores você vai determinar determinadas doenças, por exemplo, tumores. Se você pega uma mama de um paciente que tem câncer, é uma mama quente. Ele sente como se ele estivesse sempre com febre ali naquele local. E na minha mama aparecia uma parte muito quente. E eu lembro que ele falou para mim, não é coisa boa. Ele falou exatamente assim. E ele falou assim, eu te oriento a não fazer biópsia agora, me dá 4 meses, eu vou te propor um tratamento que vai envolver o que é hoje a base do tratamento integrativo, que é a desintoxicação, a desparasitação. Isso tudo na clínica que você trabalha. Isso tudo na clínica que eu trabalho. Desintoxicação, desparasitação, reeducação alimentar, suplementação, são bases, né, que vão tratar toda e qualquer doença. E eu aceitei. Junto com isso, eu fiz na época um propósito com Deus, no sentido de fazer o que eu falava para os meus pacientes na época fazerem, porque a minha parte de atuação lá na clínica não era de diagnosticar nada, eu não fazia nenhum exame, até porque eu não tinha curso para isso, né? A minha área de atuação era o paciente sair da sala
e eu explicar todos os protocolos. Como é que limpa a fígado, como é que faz lavagem intestinal. Você explicava sobre os procedimentos da Tudo. clínica. O paciente saía de lá sabendo o que ele ia fazer nos próximos 3 meses. E aí eu entregava os papéis, né, dos protocolos, mas explicava. Eu passava 40 minutos, 1 hora com o paciente só explicando. Porque essas clínicas têm que ter uma pessoa que faça isso, né? Te orientar melhor, que às vezes chega lá e fica perdido. O que eu tô fazendo? Que Exatamente. E aí eu aceitei, junto com isso, eu fiz um propósito no sentido de ser mais coerente no que eu falava. Eu decidi fazer também e fiz. Aquilo que você fala, você aplica, né? Exatamente. E é muito difícil no ramo integrativo você aplicar tudo que você fala, né? Que é um pouco de radicalismo também. E aí eu decidi fazer. Resumo. Em, acho que mais ou menos 2 meses e meio para 3 meses, eu senti que aquele tumor ele começou a diminuir. Só que nisso, eu já comecei a secar. Eu tinha uns 12 quilos a mais. Aí começou a influenciar esteticamente. Sim, eu comecei a desinchar. A primeira coisa que ele tirou de mim foi o anticoncepcional, porque hoje existem exames. Isso para mim também, o paciente veio com anticoncepcional e já fala, moça de Deus. É problema. E tem exames hoje, por leitura de biofótons, exames quânticos mesmo, leitores frequenciais, sabe, de canais energéticos do corpo, que vão determinar do que aquele tumor está se alimentando. Se é de xenoestrógeno, se é de ferro. Por isso tem paciente com câncer que não pode, mesmo anêmico, é mais viável é mais viável fazer uma transfusão do que um noripurum, por exemplo. E o meu deu que se alimentava de xenoestrógeno, né? E naquele dia, ele me perguntou, você já tomou seu anticoncepcional? Não, você nunca mais vai tomar. Parei. E aí eu lembro, Rebeca, que lavagem intestinal eu fazia 2 vezes por dia. Às vezes, se eu conseguisse, eu fazia até 3 vezes ao dia. Lavagem intestinal, que hoje são os enemas, né? No hospital a gente faz muito flitienema, que é aquele procedimento para tirar a fecaloma ali do final do intestino do paciente. Mas as lavagens intestinais propostas por um tratamento integrativo, elas vão ser todas com finalidade terapêutica. Então, você vai fazer lavagem intestinal com chá de camomila, com chá de camélia essências, com água ozonizada. Fitoterápica ali, isso. E tudo isso vai ter uma finalidade de desinflamação do epitélio intestinal, sabe? O paciente não dorme direito. Se ele fizer uma lavagem intestinal com chá de camomila, a flor de camomila, 30 minutos antes de ele deitar, ele vai dormir, porque absorve muito mais do que oral para chegar no nosso intestino é a base, absorve tudo. Exatamente. Mas até chegar no intestino que tá o problema, que as pessoas não entendem, né? Exatamente. E aí, Rebeca, eu sei que em 4 meses eu tive a remissão. A remissão daquele tumor. Eu senti como se um dia eu espocasse ele bem pertinho do mamilo. Assim, e a minha qualidade de vida ela tinha mudado, sabe? Eu sempre fui uma pessoa com a pele muito acneica. Depois desse tratamento, eu nunca mais tive aquele zilhão de espinha que eu tinha. Nunca tomei Roacutan, nada disso. Por isso que eu acho muito interessante você ser reflexo do que você faz. Por exemplo, eu olho para ti, tu é nutricionista, tu trabalha com alta performance, com saúde intestinal. Eu olho para ti, tu é reflexo do que tu faz. Então, isso me chamou muita atenção hoje em um profissional. E para eu começar a estudar, para fazer o que eu faço hoje, eu precisei me tornar reflexo do que era aquilo ali, aquele mundo que eu estava me inserindo. Quando eu tive essa remissão, a medicina na minha cabeça ela já ficou uma coisa um pouco mais distante. Quem sabe um dia ali por conta de realização pessoal mesmo, por ser um curso que eu tenho vontade de desbravar, ainda tenho, mas hoje não é um pilar na minha vida. Meu Deus, se eu não fizer, eu vou... Porque hoje, com a sua profissão, talvez você se sente realizada com o que você propõe, Sim, né? hoje faz muito sentido para mim o que eu faço. E eu lembro que quando eu tive esta experiência, aí para mim foi crucial para eu acreditar. Eu só trabalharia com o que eu trabalho hoje se eu tivesse passado por essa experiência e Deus sabia. Então, quando isso aconteceu, aí eu sentei com o Jonas, né, que é o nome do meu ex-chefe, e é uma pessoa que me influenciou positivamente demais no que eu faço hoje, é um amigo mesmo. Eu perguntei, Jonas, por onde eu vou? O que eu estudo para fazer o que tu faz? Aí ele soltou. Primeiro que a pós-graduação que te dá respaldo para trabalhar com inteligência artificial, tecnologia biofísica no ramo da saúde hoje, é tecnologia biofísica aplicada à saúde, que hoje a nova ciência no Brasil dá essa
pós-graduação em 2 anos, né, de formação com respaldo do MEC, inclusive. Então, foi um dos primeiros cursos que eu comecei a fazer. Depois disso, eu fiz vários cursos de ozonoterapia na prática, né, nutrição funcional com Gabriel de Carvalho, e fui, né, porque o ramo integrativo, ele é uma infinidade de O coisas. Gabriel é um médico, não é? O Gabriel de Carvalho, ele é farmacêutico. Ele é farmacêutico e bioquímico também, se eu não me engano. Sensacional a pós-graduação dele. E fui me especializando, sabe? Conheci a Nova Ciência, que fica em São Paulo, participei de vários congressos. E depois da pandemia ali em 2022, acho que 2021 para 2022, a gente decidiu desvincular, né? Amigavelmente, ele queria simplesmente dar uma diminuída, né? Acredito que nos atendimentos e tudo mais, mas segue lá a clínica. Inclusive, quando o paciente é BO demais para mim, vai para o Jonas, vai para lá. E aí eu decidi abrir a minha, mas assim, com aquele medo infinito, porque essa área que eu estou inserida hoje, ela é totalmente educativa. E é novo, né? Assim, muito você novo. falando até algumas questões para mim é novidade, sabe? Então, acredito que até para uma pessoa falar assim, nossa, o que é isso? Então, é algo que talvez precisa até pelo digital e um pouco mais à tona, chegar mais, né? Muito. As pessoas. E, Rebeca, hoje em Cuiabá, eu acho que já são umas 5, 6 clínicas que trabalham com esse segmento. Só que, então, assim, na sua clínica envolve essa análise por microscopia. Isso. E aí lá tem profissionais que fazem um tratamento que é baseado em desparasitação, como você disse, né? Eu decidi me especializar em um tipo de avaliação. A gente não pode chamar de diagnóstico hoje por uma questão de conselhos mesmo, né? Por uma questão ética. Porque segundo o conselho, só um médico pode trazer um diagnóstico. Pode diagnosticar. Então, quando eu passo um relatório para o meu paciente do que eu vi a nível microscópico nele, lá em cima vai estar avaliação de microscopia de campo escuro, né? Não é diagnóstico de microscopia. Então, depois que o paciente passa por essa primeira avaliação, que é uma avaliação demorada, vai durar em média 1h30, 2 horas, dependendo do que a gente vê, né, na amostra do paciente. Depois disso, é que eu vou conseguir montar um cronograma de tratamento para o paciente que vai envolver as etapas de desparasitação, desintoxicação. A parte de reeducação alimentar hoje, eu te confesso que eu tenho muita dificuldade porque eu não sou nutricionista. Então, hoje eu dou um direcionamento no sentido... Com mais orientações, evite, prefira. Exatamente isso. Do que é inflamatório e do que não é. Só que não é uma receita de bolo. Cada paciente tem que ter uma nuance, uma necessidade diferente. Então, essa é uma das minhas maiores dificuldades hoje. Mas vai dar tudo certo. E aí, a parte de suplementação também, né? Trabalho lá na clínica. Recentemente, era eu, mais 2 funcionárias e um psicólogo, né? Que é o Dr. Jefferson Zimmer, que também faz parte, porque essa questão emocional, tem enfim, toda a ligação. Ligação é intestino, ligação a tudo. Demais. E aí, hoje, a equipe está sendo composta por mim. Eu tenho a minha funcionária que me ajuda, não só na questão administrativa, quanto na questão de colocar os pacientes nos equipamentos, sendo que as programações no software, todas são eu que faço. Né? Eu faço todas com o nome do paciente, aí é o paciente que precisa tratar determinada patologia, vai ter lá o nomezinho dele com a programação que ele precisa fazer, né? É algo, inclusive, muito cômodo, muito difícil de imaginar que seja uma realidade hoje na saúde, né? E o Dr. Jefferson também, ainda faz parte da nossa equipe, espero que faça por um bom tempo, porque ele é sensacional. E para quem trabalha nesse ramo, a gente não precisa de uma grande equipe. Isso é muito legal. Isso é muito legal, porque hoje depender de mão de obra também é uma coisa... Acaba, às vezes, atrapalhando, né, de certa forma. Nossa, assim, hoje eu digo que é um dos maiores desafios para quem empreende e precisa de muita mão de obra, né? Porque não é todo mundo que vai vestir a camisa do seu negócio como você. E hoje, depois que a gente faz essa primeira avaliação de microscopia, eu monto esse cronograma de tratamento para o paciente que vai durar um período aí de 2, 3 meses, dependendo do diagnóstico do paciente, até um pouco mais, né? Eu peço sempre idas à clínica de 2 a 3 vezes na semana. O paciente vai lá com uma disponibilidade de tempo de 1h30, 2 horas, dá para fazer bastante coisa. Quando eu vou fazer a lavagem intestinal no paciente, um pouquinho mais de tempo. E todo esse tratamento, ele consiste em fitoterapia, né? Sim. Hoje,
Por exemplo, a parte de desintoxicação, que tem que preceder todas as outras, tem gente que fala, desintoxicação é modinha. Confia, não é modinha, não tem nada a ver com modinha. Essa parte de desintoxicação que tem que preceder todas as outras, eu trabalho com ela tanto na modalidade química quanto na modalidade biofísica. O que o químico pega, eu vou usar. Tintura, eu vou usar algum químico específico, uma zeólita, uma terra de diatomácea, um ácido úmico, fúvico, para desintoxicar esse paciente, tudo dependendo do que eu vejo na microscopia dele. Eu vou montar essa estratégia química, porque essa estratégia química ele faz em casa. Eu oriento ali em PDF, tudinho, ele vai fazer em casa durante 2 meses. E o que hoje o químico não pega mais, porque existem, por exemplo, hoje um verme que é o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga. O ascaridil, que antigamente tinha nas farmácias, nossa, 2, 3 cápsulas de ascaridil matava o Ascaris lumbricoides. Hoje não existe mais. E o Anita não mata. E o albendazol não mata. Então, o secnidazol também não. Então, o que o químico hoje não pega mais, a gente pega com biofísica. A gente pega com frequência, dinamizando as frequências. Mas então você não faz uso medicamentoso. Tipo, que nem numa desparasitação, você não utiliza albendazol, secnidazol? Olha, ou você usa em conjunto com outro? Eu gosto de usar, principalmente quando o paciente está com muito marcador parasitário alterado, tipo um eosinófilo muito alto, né? Eu gosto de usar albendazol e secnidazol. Só que hoje eu tenho uma farmácia em Curitiba de confiança que eu peço de lá. Eles só colocam o princípio ativo mesmo desses 2 vermífugos e mandam para mim. Aí ele vem num kitzinho, né, com as 5 cápsulas das 5 noites consecutivas e a dose única de secnidazol que eu utilizo depois de uns 15 dias que a gente termina o albendazol. Então... Você usa o albendazol por 15 dias? Eu uso por 5 dias só. Aí depois conto 15 dias, aí uso o secnidazol. Para pacientes que não estão muito sobrecarregados a nível hepático, ou com marcador hepático muito alterado, paciente que vem de quimioterapia, eu prefiro ficar mais com os homeopáticos, as tinturas e com a biofísica, que eu consigo pegar, né? Eu digo que a medicina integrativa hoje, principalmente quem trabalha nesse ramo mais tecnológico, a gente erra por excesso, por perca não, porque você vai pensar muito abrangente. Se o paciente está com parasita, está com microcitose na amostra dele, esse paciente tem muito verme. Então a gente tem que pensar em matar tudo. E incrível, Rebeca, tem paciente que faz ali o protocolo de desparasitação, você faz uma lavagem intestinal, você vê vermes grandes, sabe? Que o paciente coloca para fora e às vezes uma dor de cabeça inexplicável passa, sabe? É o que mais tem hoje. E assim, é tudo muito contaminado hoje, nossa alimentação, lugares que a gente vai, ambiência, tudo isso. E eu falo, tem muita gente que tem verme aí, não sabe. Às vezes, assim, a vontade excessiva de comer doce, uma dor de cabeça, uma insônia, um problema intestinal, absorção de nutrientes. Às vezes eu falei para o paciente, às vezes você tá envermizado. Exatamente, é igual os enfesados, né? Igual os enfesados. Então, eu digo que isso hoje é uma realidade. Hoje, infelizmente, a medicina convencional, ela foca só em sintoma, em causa, ninguém tem mais Ou só em número de exame laboratorial. Eu falo, cara, chega paciente em mim com várias queixas clínicas, mas com os exames ok, o médico tá tudo ok. Gente, não é assim, né? O certo é você perguntar para o paciente, tá tudo ok aqui, você tá bem? Tem paciente que até chora, é muito engraçado. Olha aqui, meus exames estão todos normais, tá bonito mesmo. E você tá bem? Você chora. É muito engraçado, porque assim, o nosso corpo, ele fala muito mais que o papel. E eu gosto muito da avaliação de microscopia, porque tudo antes de ser clínico vai ser subclínico. Então, você consegue pegar essas tendências, sabe? Essas nuances. Poxa, o paciente está ali com uma alteração de insulina, de hemoglobina glicada, de curva glicêmica. A microscopia dele já é de um diabético, né? Aí é o paciente que fala, realmente, minha mãe teve, meu avô teve o pé diabético, perdeu o membro. Então, você consegue não só tratar, mas você consegue prevenir. Só que hoje, qual é o grande problema? Tem paciente que vai na clínica com um diagnóstico já fechado, crônico, às vezes paciente sentenciado e que está se sentenciando também a nível psicológico, né? E ele fala assim, não, agora eu decidi que eu vou investir na minha saúde. Mas isso não é investimento, você já vai pagar a conta.
É muito diferente uma coisa da outra. Um paciente que vai investir em saúde, ele não tem doença instalada ainda. Ele não tem, ele não é um paciente crônico. Inclusive, era o público que a medicina integrativa, a princípio, queria atrair, era esse público de alta performance. É o pessoal que não tem doença crônica, mas eles querem estar em alta performance, melhorar, não querem adoecer. Só que, infelizmente, hoje meu carro-chefe é câncer. Esse é meu carro-chefe, é o paciente que no ramo mesmo convencional, através dos tratamentos convencionais, ele se viu ali no fim da linha, no fim da linha. Aí ele vai, e às vezes naquele desespero, querendo um negócio para ontem, sendo que nenhuma doença foi do nada, né? Demorou, um processo ali para você Tudo é um adoecer. processo, nada vem do dia para noite. E aí, hoje, esse é o público carro-chefe, assim, dos profissionais integrativos, é o público crônico mesmo. Por isso que hoje não dá também muito certo você atender massivamente 50 pacientes por mês, 40, não tem como. Você não consegue individualizar, né? Não consegue. E são pacientes que é igual a Renata falou. Renata falou aqui. Você precisa dessa empatia, né? Que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E é o paciente que ele vai precisar de um apoio não só físico e espiritual, mas emocional também, né? Então, hoje eu digo assim que eu me encontrei no que eu faço. Para mim faz muito sentido e eu gosto muito de fazer algo que faça sentido. Tem um propósito ali, né? Exatamente. Não é algo só por fazer, é algo que assim, você vê uma melhora e de certa forma isso também soma para você. Nossa, demais. E o quanto a gente aprende com tanta história. Tem dias que eu tô assim. Não, tem muita coisa que você tá falando para mim que, tipo assim, eu já tô super interessada, porque o nosso trabalho, eu acho que em conjunto tem muito a agregar. E vou te dizer, as grandes microscopistas que eu conheço, assim, que eu mais, nossa, tiro o chapéu, são Nutri. Depois eu vou te apresentar uma, inclusive. Muito boa, porque para vocês é um negócio assim que abre um leque de possibilidades. Tanto para intestino, então, que é o foco, porque assim, eu falo, intestino, tudo começa ali, é um câncer, é tudo ali no intestino. Exatamente. Então, hoje, o médico, por exemplo, ele não pode, né? A microscopia não é uma atribuição assim legalizada pelo conselho. Então, nutricionistas, enfermeiros, fisioterapeutas, dentistas estão pegando e assim melhorando muito as possibilidades de melhora, de remissão de problemas dos pacientes. E o que é muito legal, porque você mostra para o paciente. É o paciente que fez a primeira avaliação, ele fala. E é muito legal, na hora que você joga na tela, você mostra ali o que é cientificamente considerado normal, saudável. O paciente fala, meu Deus, eu estou partindo, sabe? Tem paciente que fica desesperado. Aí depois de 15 dias, você pega ali, no início você faz umas lavagens intestinais no paciente, uns flush intestinal para eles tomarem, sabe? Dá uma reeducada na alimentação. E aí, daqui uns 15 dias, você pega a amostra de novo e compara com a primeira. Nossa! Totalmente diferente. O paciente dá um gás, tem paciente que chega para mim e fala assim, eu sinto que eu já tô curado. Eu falei, você toma posse e vai. Em nome de Jesus da microscopia. Exatamente. E aí, assim, hoje eu sou muito feliz no que eu faço. Aprendi a gostar e não ver como uma limitação hoje o meu conselho, né? Não vejo mais isso como uma limitação. Acredito que hoje, inclusive, muitos profissionais, para chegarem onde eu cheguei, eles vão precisar galgar muito ainda, estudar muito, porque hoje são quase 8 anos vendo diariamente o que eu faço, né? Estudando já há uns 5 anos, estudando isso, me especializando. E é uma área de extrema atualização. E não só o passado e futuramente, você ainda vai ter que continuar sempre. Demais. Hoje eu trabalho com quântica, já vem aí com muita força a energia escalar. O que eu trato em 10 sessões com um aparelho quântico biofísico, com escalar em 3, em 2 sessões. Tem um paciente meu que me mandou, eu esqueci o nome do cientista agora, mas ele disse que muito em breve crianças não saberão que elas tiveram doenças crônicas, câncer, leucemia na infância, porque todas elas serão tratadas por luz azul. Por luz azul, que é exatamente a quântica. O mundo quântico ele é muito real hoje na tela de cinema, mas ele já é uma realidade na saúde, ele já é uma realidade na tecnologia. Hoje nós temos computadores quânticos, né? A inteligência artificial
ela não veio para destruir a humanidade, ela veio para potencializar os inteligentes. Só que você não pode resistir. Eu sempre fui muito resistente à tecnologia, sabe? Depois que eu conheci esse ramo, falei, não existe limite. Não E é bíblico, né? A ciência vai dominar tudo. Vai além. E a gente tem que. Poli, se você fosse me falar um hábito que defina você profissionalmente, qual hábito seria? Eu sou muito constante no que eu decidi. No que eu decidi me especializar, eu sou muito constante, eu sou muito atualizada, eu sou muito curiosa. Sim, então, não digo de hábitos gerais. Eu tenho alguns hábitos na minha vida que eu gostaria muito de ser mais constante, né? Por exemplo, a atividade física, eu gostaria muito de ser mais constante. Eu não sou aquela pessoa que não pratica. Até porque, às vezes, biologicamente, eu percebo que eu não tenho tanta dificuldade no sentido de precisar emagrecer. Então, eu fico mais tranquila, né? Só que eu gostaria de ser mais constante. Mas a atividade física, né? Não é só esteticamente, mas fisiologicamente. Nossa, emocional, tudo melhora com atividade física. Então, existem hábitos que eu gostaria, sim, de ser mais constante. Eu gostaria... Mas na sua profissão em si, você é constante naquilo que precisa ser feito. Muito. Entendi. Eu sou muito atualizada, eu dificilmente você vai me fazer uma pergunta específica acerca do que eu faço e eu não vou saber responder. Ou se não souber, vai atrás e amanhã responde, né? Isso, exatamente. E isso aí eu acho que é uma das características, assim, profissionalmente que eu mais me admiro. Estranho falar que vocês admiram em alguma coisa, Estranho né? não, deveria ser normal, né? A gente admira o próximo, a gente não consegue se admirar. Exatamente. Isso é admirável. Exatamente. Então, assim, eu digo que isso, eu gosto muito E aí, se a gente fosse falar, então, de um hábito que você gostaria de introduzir na Poliana fora a profissão, que não tem na sua rotina, que você gostaria que tivesse, qual hábito seria? Eu gostaria de me exercitar diariamente. Mas você tem o exercício físico na sua semana? Tenho na minha semana. Qual que é a frequência? 3 vezes na semana. É o máximo. O máximo que eu vou. Eu nunca cheguei a uma semana, 7 dias. Por exemplo, eu vejo as tuas postagens e eu falo, Senhor, é isso aí, meta de vida. É 15 anos, né, já. Então, assim, já virou algo assim, que se eu não vou, meu dia parece que não é o mesmo, né? não é? Pois é. Eu quero chegar lá. Hoje eu acho que é o hábito que... Então, assim, seria ter constância. Não, constância não. Ir mais vezes. Ir mais vezes, porque é algo que está na sua rotina. Sim. Só não é presente todos os dias. Exatamente. Agora, mas eu quero além. Quero um hábito que você não tem na rotina, mas que você gostaria de ter. Um hábito que eu não tenho na minha rotina. Nossa, Rebeca, é difícil. Olha, assim, eu teve uma época da minha vida que eu lia muito mais do que eu leio hoje. Eu não vou dizer que eu não leio hoje. Eu sempre fui uma pessoa amante de leitura. Eu gosto muito e eu gosto de ler sobre tudo, né? Tem um hiperfoco em algo só. Isso. E agora, em um período da minha vida, eu me sinto muito hiperfocada só no que eu decidi fazer. É como só se... na microscopia. Isso. É como se tudo que eu lesse fosse relacionado à tecnologia, à biofísica, à desparasitação, à desintoxicação. Para o ano que vem, nós já estamos aí finalizando este ano, eu quero ser mais focada em ler outros assuntos também. Então, assim, a leitura hoje ela é presente também na sua rotina. Ela é presente. Então, assim, seria o hábito de expandir um pouco mais os assuntos. Isso. Por exemplo, esses dias eu conversando com uma paciente sobre temperamento. Sobre temperamento? Eu acho que era sobre temperamento, que é fleumático, sanguíneo. É temperamento, não é isso? É isso aí. E aí ela... que tem o perfil comportamental também, né? Não sei. Isso. A gente estava conversando isso aí e eu me senti totalmente leiga no assunto. Aí ela me perguntou, você nunca leu sobre temperamentos? Eu falei, não. Às vezes você é tão bom em alguma coisa que você faz que você acha que você é bom em tudo. Mas não, tem muito mais coisa. Para a gente amadurecer, crescer, tem tanta coisa, né, que você pode ler, que você pode pesquisar. E eu falei, gente, eu nunca li sobre isso. E isso é uma coisa assim que eu digo que o cristão, ele tem muito esse negócio, eu vou só ler a Bíblia.
Isso é um hábito maravilhoso e para mim todo cristão tem que ter, tem que ter. É igual beber água, é todo dia. Se você não ler, você vai morrer de sede, né? O seu espírito vai morrer de sede. Só que a Bíblia, ela é um livro histórico e cultural também. Então, às vezes, você não consegue contextualizar tudo aquilo ali que aconteceu, porque você só se prendeu nisso aqui. E trazer mais ao cenário atual também, né? Isso. Hoje, o meu pastor, o pastor Isaías, da Igreja Batista, ele é um cara que eu olho assim, eu falo, é isso aqui. E muitos pastores hoje mesmo que eu acompanho, eles leem de tudo, né? Além da Bíblia. Eles aplicam a Isso. Bíblia, mas também leem de outras. Exatamente, porque você precisa entender o contexto. E a Bíblia, ela é um livro atual demais, sempre vai ser. A própria palavra de Deus fala que se renova a cada dia, né? Então, é importante ler, sim, determinadas coisas, né? Estudar a área que você faz, ler a Bíblia todo dia, mas a gente tem que expandir mais. Posso te dar uma sugestão, então? Hoje você tem o hábito de ler papel, livro, né? Então, hoje você está lendo algum livro voltado à sua área, correto? Intercala. Pega um livro de uma outra área, um dia você lê sobre a microscopia, o outro dia, no mesmo horário que você faz a leitura, você lê outro assunto, você vai intercalando, assim é mais fácil do que você parar exclusivamente, vamos supor, hoje eu tô com disponibilidade para ler um livro, vamos supor, né? Porque eu falo assim, começar de pouquinho em pouquinho. Eu tô com disponibilidade para ler um livro somente, mas eu não quero deixar de lado me atualizar sobre a microscopia, sobre o meu trabalho. Então você intercala. Um dia você lê isso, outro dia você fala, eu quero ler sobre meditação, que seja, né? Aí você, entendeu? É algo que fica mais viável e prático para ti. Sim. Mas eu ainda quero ir mais além, Poli, porque a leitura, ela é um hábito seu. Eu quero saber de um hábito que não tem na sua rotina e que gostaria que tivesse. Que você quer expandir os assuntos da sua leitura, mas a leitura é um hábito. Eu tenho um hábito. O exercício físico ainda é um hábito, só não está com a constância e a frequência que você gostaria. Algum outro. Um outro hábito que não... Tá tentando dificultar a vida da entrevistada. Ai, deixa eu ver. Rebeca, um hábito que eu não tenha hoje. Também. Tá, vamos lá. O hábito de cozinhar para mim mesma. Eu não cozinho para fazer minha dieta certinha, sabe? Hoje eu tenho restaurantes que eu peço. Então você não tem nem alguém que faça também. Não. Você come fora. Isso, eu como fora. Teve uma época, sempre foi assim? Não. Na antiga clínica, porque agora eu estou em um espaço novo, mas na antiga clínica eu tinha uma cozinha enorme. Então eu levava, eu fazia o meu próprio arroz, a minha própria salada, eu grelhava ali minha carne, meu frango. Só que hoje, nessa clínica que eu estou, nesse novo espaço, eu não tenho. Na verdade, até tem, mas é muito longe de onde eu estou atendendo e é muito quente. Então, às vezes, você não quer sair ali do conforto para fazer sua própria comida. Então, faz mais ou menos uns 6 meses que eu parei com esse hábito de cozinhar e organizar as minhas marmitas do dia. Mas aí, tipo, foi uma falta de organização, talvez de se dedicar um momento. Isso, eu digo que é exatamente falta de organização e de... Como que fala? Tem uma palavra... de se organizar mesmo, de se programar para aquilo. Eu quero, durante essa semana, comer dessa forma. Eu acho lindo aqueles vídeos que as pessoas fazem, cozinhando um monte de comida e colocando nas marmitinhas. É um hábito que eu não consigo. Não consigo, eu sempre desfoco, não é uma prioridade para mim. Não é uma prioridade. Mas assim, você teria um momento ali no seu sábado, no seu domingo disponível a isso? Teria tranquilamente. Disponibilidade você tem, só não se organizou para colocar isso, em prática. Eu só não decidi e colocar em prática, exatamente. Então tá, então você vai fazer um combinado comigo. Mas é um hábito que eu acho que ia mudar a minha vida. Eu acho que eu ia ganhar mais massa muscular. Eu acho que eu ia ganhar mais peso até, porque às vezes eu preciso de uns quilos. Porque às vezes, então, também, por questão de você não ter essa organização na sua alimentação, você acaba comendo talvez saudável, mas não protocolado, é o que tem ali disponível. E, Rebeca, né? durante a semana, eu sou uma pessoa que eu como bem pouco.
Para você me ver comendo muito, eu tenho que estar assim, numa mesa, tranquila, eu não tenho que estar preocupada com nada. Você vai até se assustar com o tanto que eu como. Eu como muito bem. E eu aprendi no meu tratamento que eu não mastigava, eu engolia comida. Hoje, se eu pegar um prato com arroz, feijão, salada, no mínimo 1 hora para eu levantar. Porque eu mastigo muito bem. Você conta? Nossa, chega a irritar. Quando eu tô comendo perto do meu É pai igual fala, minha mãe. meu Minha mãe, ela, todo mundo Deus. acaba, ela continua lá comendo. Pois é. Então, assim, hoje, para eu comer bem, eu tenho que estar tranquila. Eu não posso estar aqui, agora é 1 hora, 1h20 eu tenho paciente. Não, eu não vou comer Prefere direito. não comer Eu daí. prefiro não comer. E eu sou uma pessoa que diariamente eu suplemento muito. E eu gosto muito de suplementação em pó. Essa farmácia que eu peço os meus ativos, eles fazem muitos suplementos digeridos a nível molecular. São suplementos que não precisam de digestão. É tudo em pó. Inclusive tem o Total Nutri, que eu gosto demais, que eles simulam leite materno, no sentido nutricional. Tem dias que eu chego na clínica, eu coloco umas 4 colheres em um copo de água, tomo, eu não sinto fome. Eu não sinto fome, eu toco direto, eu vou trabalhando, eu Mas atendo. ainda assim não substitui uma boa comida Não de verdade. substitui, exatamente. Aí tem gente que pergunta, pô, tu não se sente desnutrida? Não, eu acho que eu não tenho nem cara de desnutrida. E assim, não sinto fome. Eu acredito que nutricionalmente eu esteja bem. Recentemente eu fiz minhas vitaminas. Como eu trabalho com vitamina endovenosa também, semanalmente eu estou fazendo um sorinho com aminoácido, com vitaminas, com antioxidantes. Então, assim, a nível nutricional, eu estou ótima. Mas, por exemplo, eu não ganho massa. Então, talvez melhorar um pouco a estética, visando performance, aí talvez. Exatamente. Recentemente não, faz mais ou menos 1 ano que eu fiz, eu comecei uma academia nova, né? Eu já mudei de lá, mas lá você ganhava uma avaliação, né? E aí a moça fazendo a minha avaliação, a minha bioimpedância, ela falou que eu não sou a falsa magra, eu sou a magra verdadeira mesmo. Ah, Ela falou assim: você tem que comer muito para você ganhar massa. Ela falou: você come muito pouquinho. E ela viu assim o tecidinho adiposo, que era pouco mesmo e tal. Aí eu pensei, como são os meus hábitos semanais? E que não adianta só você suplementar e estar com vitaminas séricas, ok. Porque se eu for malhar, vamos supor como tu malha, Rebeca, com a alimentação que eu tenho durante a semana, eu vou morrer de inanição. Eu acho que vai começar a emagrecer meus ossos. Então, assim, é um hábito que hoje eu não tenho, há uns 6 meses eu não tenho esse hábito, e que eu acredito que vai ser essencial para, pra por tua vida. exemplo, eu melhorar meu tônus muscular, minha força, Então, enfim. assim, ó, eu vou te dar uma cadernetinha, tá? De Uhum. presente. Eu quero que você faça o recordatório alimentar aqui. Tá? Show Todo de dia você vai bola. escrever, tipo, você pode, no final do dia, ou até durante o dia, você carrega café, tudo que você for. Aí você vai Aham. ter uma autoanálise, porque assim, falando, você percebe que você come um pouco, mas quando você passa isso pro papel, você tem a consciência, talvez a chavezinha, não, eu preciso tomar uma iniciativa de mudar. Eu sei que Sim, você vai constar comigo, mas com já, certeza. entendeu? Já vai ser até Uhum. algo favorável para consulta nutricional, Uhum. que é o seu recordatório alimentar, tá Uhum. bom? Que lindo. Uhum. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem, talvez, não uma mensagem, mas uma sugestão de Uhum. um hábito que você acredita que é fundamental para os seus telespectadores colocarem, mas um hábito simples, coisa de 5 minutinhos, que eles deveriam aplicar Uhum. na rotina diariamente. Qual hábito você colocaria como sugestão? Como que nós estamos em uma mesa com duas empreendedoras, e eu acredito que muitos empreendedores nos ouvirão, né, nos próximos dias. Eu quero falar especificamente aqui com quem está decidindo empreender e está com medo, né, de empreender. Um hábito que vai fazer você ser acima da média é exatamente o que eu apliquei na minha vida, que é você ser constante em estudar o que você decidiu fazer e decidir ser muito bom, uma referência naquilo. Eh, eu acredito que isso é uma girada de chave na cabeça de qualquer pessoa que quer empreender, eh, e vai fazer com que você não só ganhe autoridade para quem te ouve, quanto para você mesma. E vou além. Um outro hábito muito importante é você se tornar reflexo do que você faz.
Então, você ser bom verbalmente no que você faz nunca vai substituir a pessoa olhar para você e falar assim: não, ela vende isso aqui e ela é reflexo disso aqui, então eu vou lá, porque quem sabe eu fico igual a ela, entende? Então, eu acho que esses dois hábitos mudaram muito o meu patamar no sentido de empreendedorismo, sabe? Eu percebo Então seria atualizar sempre sobre o seu assunto, estudar sobre o que sempre. você vende de certa forma, né? O seu Uhum. produto, a sua profissão, e ser reflexo disso colocando em prática. Então, praticar Exatamente. aquilo que você prega, né? Praticar, Muito exatamente. bom. É igual tem paciente que fala assim, pô, Liz, você me manda fazer tanta lavagem intestinal, você faz? Faço. Pô, mas vem cá. Faço sim, Antes com para certeza. finalizar um assunto assim, suas fezes, elas boiam ou elas afundam? Ah, elas afundam. É, perfeitamente. Nem sempre. Nem sempre. Rebeca, sabe qual é a questão? Isso é um assunto muito bom. Eu gosto muito de conversar sobre isso. Você também, né? É, eu sou muito adepta de lavagem intestinal, né? Então, hoje toda. Mas essa lavagem, você visualiza todas as fezes? Sim, a gente consegue visualizar tudo. E hoje, em uma lavagem intestinal, por exemplo, uma lavagem intestinal equivale a 8 evacuações. Ave Maria. Então, se você Mas e a faz. motilidade intestinal desse paciente? Vai ficar só lavagem, lavagem? É aí que tem que ter cuidado, né? Só que eu te digo que eu faço há 4 anos lavagem intestinal. Não Uma vez mexeu. Não, eu faço pelo menos de 2 a 3 vezes por semana. E tem semanas que eu quero me desintoxicar, sabe? Ah, você passou um final de semana ali comendo coisa que não devia, muito aniversário e tal. Aí tem segunda que eu acordo e eu falo assim: essa semana eu vou fazer todo dia, porque eu quero desintoxicar o meu intestino. Essa lavagem, ela funciona basicamente, que você falou que é borro que utiliza? O que utiliza para fazer? Ó, eu gosto muito de usar chás, né? Eu gosto muito de usar água ozonizada. Eu gosto muito de lavagem intestinal com café orgânico. Mas tudo isso entra bucal. Toma. Não tem nada bucal, Rebeca. Você vai lá e coloca no... Exatamente, exatamente. E aí o que que acontece? Todos terão uma finalidade É terapêutica. você que vai lá e faz? Sim, você consegue fazer sozinha, só que tem paciente Ah, que não tem mobilidade para isso, vai ter que fazer na clínica, por exemplo. Eu tenho pacientes que eu chamo de pacientes eternos. Para mim é ó, sensacional. Mas eu procuro, até por conta da demanda, eu procuro ensinar a fazer, porque é possível e é um hábito que um paciente que fez um tratamento integrativo tem que ter para sempre. E tem gente que fala assim: "Ah, pô, ele emagrece". Emagrece. com Vai te certeza. emagrecer com certeza. E eu faço já uns 4 anos, Rebeca, e não mexe, tá? Na mobilidade Na intestinal. motilidade dele. Nenhuma. Ainda mais se você tiver com a tireoide em dia. Mas assim, porque não é uma coisa diária, né? Não. O paciente oncológico, por exemplo, quando você atende um paciente oncológico, os 40 primeiros dias eu vou querer que ele faça todo dia. Eu quero zerar ali a nível de intestino grosso a toxicidade. Zerar. E é um paciente que faz uma lavagem intestinal muito fétida, sabe? Você percebe muito pedaço de alimento, você percebe muito Muco. muco. É assim, terrível. Então, para pacientes É crônicos, constante inflamação, né, querendo? Não tem como. muita. E tem paciente que está fazendo uso de medicações Da para quimioterapia. dor, né? Os opioides, né? A morfina, o tramal. Esses opioides, eles vão gerar uma constipação absurda. O paciente trava, é igual anestesia. É igual também usar antibiótico, enfim. Exatamente. O paciente faz uso de antibiótico, eu também gosto, mesmo com diarreia, faça lavagem intestinal, joga tudo Mas para isso daí são fora. pacientes, tipo, específicos, né? Agora, vamos supor, um Específicos. paciente que tem ali uma doença inflamatória intestinal, exemplo, uma síndrome do intestino irritável. Aham, eu gosto 1, 2 vezes por Ah, semana para entendi. fazer. E não mexe. Se você for viajar, por exemplo, e comer lá uma quantidade interessante, você vai ao banheiro do E é mesmo uma coisa que, jeito. assim, você ensina a fazer na prática para a pessoa não ter que ficar indo até a clínica conseguir fazer sozinha, né? Exatamente, porque é um hábito que tem que ser sempre, tem que ser E sempre. você já ouviu falar sobre transplante fecal? Já ouvi falar, assisti até esses dias um, é um episódio que fizeram na Netflix, né, que eles estão colocando em cápsulas. Eu super acredito, não só pela questão de
colocar ali uma microbiota boa numa microbiota ruim, mas você também vai conseguir modificar geneticamente algumas tendências. Por exemplo, pegar um transplante fecal de um magro e colocar em um paciente obeso, você vai conseguir, né? Quem sabe aí, né? Depois do advento da tirzepatida. Mas em cápsula, eu não sei se teria talvez tanta eficácia, assim, igual o transplante, que eles colocam mesmo no E intestino. você já pensou se essa cápsula estoura na boca? Ai, sensacional, hein? Mas assim, ó, temos muito que trazer de novidade aqui para. Ih, Rebeca, eu acho que a gente não conversou nem 10% do que a gente pode conversar. Muita coisa, tô interessada, hein? Vai ser bem legal. Daqui a pouco você também tá fazendo lavagem intestinal em você e com todos os pacientes. Você já ouviu falar em hidrocólon terapia? A hidrocólon, ela vai equivaler a umas 20 evacuações, Rebeca. É coisa, eu lembro que as 2 únicas vezes que eu fiz em Rondonópolis, com uma nutricionista, inclusive, Maju Veronese, que vai ter que nos assistir, porque eu falei no nome dela, vai ter que nos assistir. Ela especializou, né, em saúde gastrointestinal e ela fez o curso de hidroncoloterapia. Hidroncolo, isso. E aí eu fui fazer com ela. É absurdo. Até porque a hidroncoloterapia, ela é muito mais profunda do que a lavagem intestinal, o enema, porque o enema vai pegar ali intestino grosso. A hidroncolo vai pegar grosso e delgado, porque é um equipamento injetando água, né, no teu intestino. Você vê tudo saindo, ó, pelo cano. E quando você termina uma sessão de hidroncoloterapia, que vai ler ali 1 hora e 20, você acha que você não vai mais no banheiro. Você senta e você ainda faz muito, muito, muito. E você percebe nitidamente, é isso aqui que estava me adoecendo, sabe? Principalmente em pacientes crônicos. Então, hoje, Rebeca, eu digo que esse empírico que está voltando, né, mais gourmetizado para as nossas clínicas, eles vão salvar muitas vidas daqui para frente. Amém. E as pessoas precisam perceber. Precisa chegar mais essas informações às pessoas. Muito mais. Eu falo coisa simples, as pessoas não sabem. A nossa área é muito educativa, né, Rebeca? Muito educativa. E às vezes se torna um pouco cansativo, porque você tem que ficar repetindo, mas é necessário. E o que era empírico antigamente, hoje é atual demais e tem que ser a base hoje de todo e qualquer tratamento de doença crônica. Doença crônica, qualquer tipo de até doença. Emocional, né? Emocional, até estética. Até estética, exatamente. E você aí que está assistindo a gente, quer saber um pouquinho mais sobre o intestino, sobre essas novidades que a Poli trouxe, né? Enfim, sobre a quântica, sobre desparasitação, modulação intestinal, enfim. Segue a gente no Insta. Qual que é o seu Insta? A Rebeca fala mais do que eu de intestino. A gente segue também. Amorim Poliana. E lá vai ter o linkzinho da clínica. Só que hoje eu tô Clínica Sínese. E significa mudança em movimento no grego. Que é tudo que faz muito sentido para mim. É movimentar, é mudar, né? E ter realmente uma nova visão acerca da sua própria saúde. Poli, foi um prazer receber você. Prazer todo meu. Acredito que teremos um outro podcast com mais informações, mais novidades para agregar na vida dos nossos telespectadores, tá bom? Eu quero te dar mais um presente. Você é do sal ou do doce? Então, eu gosto do doce. Eu acho que eu prefiro. Você gosta de panetone ou não gosta de panetone? Eu gosto de panetone. Você prefere um bolo de chocolate saudável ou um panetone? Se for no Natal, panetone. É hoje, eu te dar hoje. Panetone. Pronto. Você estava falando da Neuza, né? A Neuza, sem glúten, sem açúcar, sem pães sensacionais. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez. E encerramos aqui mais um episódio dos Hábitos Exponenciais. Aguardem o próximo.